Opa, professor Felipe Fontoura e hoje eu tô nesse vídeo para falar para você que tá aí perto dos 30 anos, sei lá, 27, 28, ou já passou um pouquinho, por exemplo, 30 e pouquinho como eu. Bom, esse vídeo é para você que está nessa faixa de idade e quer migrar para a carreira de TI, trabalhar nessa área de TI, ou como programador, ou como consultor, enfim, tá em contato com essa área. Afinal, essa área é uma das áreas aí que mais prometem crescimento, inclusive que é uma área que não sofreu praticamente grandes impactos com a crise. Mas, por incrível que pareça, é uma das áreas mais, vamos dizer assim, difícil não, mas complicada de se entrar, porque é uma área que exige um conhecimento muito profundo de uma linguagem e um conhecimento muito, vamos dizer assim, específico em determinadas tecnologias que, na maioria das vezes, não estão muito claros na cabeça do iniciante. Enfim, como que eu consigo, se eu tô nessa situação? E provavelmente você deve estar numa situação que é o seguinte: você tem algumas responsabilidades mensais, você precisa pagar lá o seu carro, precisa pagar a sua casa, precisa sustentar a sua família. 2, você deve estar trabalhando com alguma coisa que você detesta nesse momento, que você tem algum problema, inclusive, em levantar da cama, né, desesperado. Ao assistir a música do Fantástico, você já começa a entrar em depressão. E também você deve estar trabalhando aí feito um louco, deve estar tentando estudar feito um louco sozinho, mas ainda não teve grandes resultados. Bom, o que fazer nesse caso? Bom, o que fazer? Primeira coisa que eu te aconselho é não sair fazendo loucura. Como assim? Não sair chutando a mesa do chefe e daqui a pouco falando assim: olha, muito obrigada, mas você é um babaca. Não é isso que você deve fazer. Você deve agir com inteligência e estratégia. E qual que é a estratégia envolvida nessa situação? É da dupla jornada. Por incrível que pareça, também, isso é uma vantagem da área de TI, ela não é uma área regulamentada. E eu acho isso ótimo. Por quê? Porque é uma área que, naturalmente, aquela pessoa que tem mais capacidade é a que é melhor remunerada. Ou seja, é uma área meritocrática. Diferente daquelas áreas onde eu tenho a OAB, ou tenho o CRM, ou qualquer tipo de conselho de regulamentação. Opiniões à parte, tá certo? Essa é a minha opinião. Por quê? Porque aquele cara, aquela pessoa, né, aquela programadora, o programador que tem mais capacidade, acaba se destacando naturalmente no mercado. Mas enfim, você vai usufruir dessa situação. E eu sei que você está pensando no seu objetivo final, que vai ser o seguinte: eu quero trabalhar numa ótima empresa. Eu sei que você quer trabalhar numa ótima empresa, mas enquanto esse dia não chega, o que você vai fazer? Você vai fazer essa jornada dupla. E como começa? Você vai, primeiro, começar a tentar liberar sua mente, se liberar desse trabalho em que você não gosta à medida do possível e começar uma jornada de prestação de pequenos serviços na área de TI. Como assim? Certamente na sua cidade existe centenas, se não for milhares de pequenas empresas, desde escritórios de contabilidade, escritórios de consultórios de dentista, médicos, escolas, ou seja, todo esse mercado, eles necessitam unicamente de uma coisa para operar. Ali, vamos dizer assim, de uma forma mais de TI. Todos eles operam com planilhas, isso mesmo, com planilhas. Eu nunca vi um negócio da minha vida, desde o pequeno ao maior, que não usasse pelo menos uma planilhinha lá da planilhinha de relatório financeiro, por exemplo. Mas qual que é o interessante? Isso é só uma ideia, tá? Das outras dezenas de ideias que você pode ter também. O que você vai fazer? Você vai criar planilhas espertas para esse mercado. Não sei se você sabe ou não, mas o Excel, por exemplo, tem quase como uma linguagem de programação dentro dele para que você possa fazer. Então, o que você vai fazer? Você vai naturalmente fazendo essa transição. Já pegando alguma grana desse mercado, né, ganhando alguma grana merecidamente desse mercado e fazendo a sua transição. Daí que entra o segundo passo. Se o seu mercado atual que você trabalha permite uma certa flexibilidade, aos poucos você vai aumentando o seu tempo, a sua jornada de trabalho naquela área de TI e aos poucos
diminuindo na outra. Por exemplo, se você é um vendedor e tem um pouco mais de flexibilidade, você pode fazer isso, tá certo? Até que você faça suas contas, e isso aí entra na terceira dica, você vai controlar a sua parte financeira para que você possa se programar em fazer essa transição. Pensa comigo, hoje eu não sei jogar futebol, eu sou um zero à esquerda em futebol, eu programo muito melhor do que jogo bola, ainda bem. Mas enfim, se eu tentasse hoje a carreira de jogador de futebol, é muito provável que eu tenha uma necessidade financeira de um jogador, vamos dizer assim, de base já, um jogador mais que já tem um clube pelo menos, do que um jogador que é um jogador de final de semana de campinho. Ou seja, o cara que está lá na base, o cara que já tem um clube, provavelmente ele já tem uma demanda, já tem um salário pelo menos que deve ser o mesmo que o meu hoje, minha necessidade, por exemplo, financeira. Estou dando um exemplo hipotético falando dessa questão de futebol. Só que não adianta eu tentar, vamos dizer assim, chegar logo de início, logo de cara, tentar jogar em time de base. Por quê? Porque simplesmente eu não tenho a experiência que o mesmo jogador experiente tem. Então o que você vai fazer? Você vai se programar financeiramente para fazer isso aqui no seu salário. Ou seja, antes de fazer essa transição, você vai guardar algum dinheiro. Não sei, por exemplo, se o seu gasto mensal seja R$ 3.500, você de repente cai para R$ 2.000, e essa diferença de R$ 1.500 foi o que você ficou guardando ao longo, sei lá, do tempo para que você possa viver assim, sei lá, por alguns meses, 6 meses, 9 meses, 10 meses. Legal? E com isso, naturalmente, depois no final desse período, você vai estar próximo daquela renda que era a sua original. Só que com um detalhe, agora fazendo aquilo que você realmente ama. Bacana? Então essas são 3 dicas que eu tô colocando, que são dicas muito importantes, porque muita gente vem me procurar nessa faixa de idade, perguntando assim: professor, eu odeio o meu trabalho que eu tô fazendo hoje, mas eu quero migrar para a área de TI. Como é que eu faço? É só estudar? Bom, você já viu que estudar é só o início, é só a pontinha do iceberg, mas também você percebeu que você pode já, com pouco conhecimento, começar a agregar valor ao mercado. Bacana? E se você gostou dessa dica, é muito provável que você também goste do meu site, um site que fala um pouco mais sobre isso, que inclusive tem um treinamento online lá. E se você quer saber não só essa dica, mas outras dicas, acessa aí, carreiradeprogramador.com.br. Também tem o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bacana? Então fica assim, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei e se inscreva no meu canal. Um abraço, tchau, tchau.